Gloria a Dios. Good to be here. É muito bom estar aqui. We've been traveling for 12 days, as your pastor said. A gente já está na estrada e viajando pelos últimos 12 dias, como o pastor falou. God's been moving in just a wonderful way. E Deus tem se movido de uma maneira maravilhosa. But as I came to Brazil, this trip is my third trip. É a minha terceira vez aqui no Brasil. I was so looking forward to be in this church. Eu estava muito animado para estar aqui na igreja de vocês. Manifest the No kingdom. Manifeste o Reino. I love the name. Manifest Eu amo esse nome, the Manifeste o Reino, igreja. I feel like I've already been here because your pastor showed me on FaceTime, Zoom, all of the building. Quando eu cheguei aqui, pareceu que eu já conhecia o lugar, porque o Bruno já me mostrou num FaceTime, quando estava em obra, quando as coisas acontecendo, eu mostrei pro pastor. I saw the children's room before you did and before it was done. Eu acho que antes de vocês, eu conheci essa linha do infantil, essa linha das crianças. You have great pastors. Let's give Pastor Bruno, Pastor Rita. Vocês têm pastores maravilhosos. Vamos dar uma salva de palmas para o pastor Bruno e pastor Rita. We met in 2022. A gente se conheceu em 2022. And he was one of my interpreters. Eu fui um dos intérpretes. And we traveled in northern Brazil and down in São Paulo. Naquela vez a Brasília. gente viajou para o norte do Brasil, para São Paulo, para Brasília. And the next year I came, I was mainly in Brasilia. No ano seguinte eu voltei também, mas fiquei basicamente em Brasília. Last year I was supposed to come, but I broke my shoulder Eu ia skiing, vir so I had to cancel the trip. ano passado também, mas quebrei o meu ombro esquiando e aí tive que cancelar a viagem. So I missed you. Então eu senti falta do povo I missed brasileiro. Brazil and I missed your picanha. Eu senti falta do Brasil, senti falta da picanha, gente. And so we've been making up for lost time. Então a gente está compensando aí o ano passado que não veio. And it's great that we can do ministry together. E é muito bom podermos fazer ministério juntos. Paul said, I know in part, I prophesy in part. Paulo falou assim, olha, eu conheço em parte, eu profetizo em parte. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. And that's the beauty of the church. E essa é a beleza da igreja. It's a people come together, knit together in unity. É um povo que se reúne, que está junto em unidade. The Bible says we're knit together as one body, every joint needs to A supply. Bíblia fala que como um corpo nós precisamos como as juntas e medulas se unirem, ser uma só coisa. That means you're important in the kingdom. Significa que você é importante para o reino de Deus. We couldn't do this without everyone. A gente não poderia fazer isso sem todos vocês We aqui. thank God for those that turn the lights on, A gente make sure the room agradece is a Deus cold. por aqueles que acendem, apagam as luzes e garantem que a sala está numa temperatura Those that came agradável. and did the sound to make sure that it's working. Aqueles que checaram o som antes de você chegar. Those that practice to bring us into the presence. Aqueles que ensaiaram para nos conduzir na presença de Those Deus. that are giving you free child care right now. Aqueles que estão cuidando das suas crianças de graça nessa manhã. Where else in cara. the church is where we give what God's given to us back. Então na igreja é o lugar onde damos aquilo que Deus colocou no nosso coração. And so today I want to talk about the church. Então hoje eu quero falar sobre a igreja. Look, Jesus loves the church. Jesus ama a igreja. He said in Matthew 16 verse 18. Ele falou em Mateus 16, 18. He told Peter, he said, I'll build my church and the gates of hell will not Ele prevail. falou, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. God's idea is always building a family. A ideia de Deus é sempre edificar uma família. And that's the church. E essa é a The igreja. church is the ecclesia. A igreja é a eclesia. We're called into a family. Nós fomos chamados para dentro de uma família. But then we get equipped and God calls us out into the E world. nesse lugar nós somos equipados e enviados de volta ao mundo. Not that we leave and we don't come back. Não que você saia, fui enviado e nunca mais volto para a igreja. But we Não. go and we invite more Mas a people into gente the vai, family. alcança mais pessoas e as chama para a família. There's no perfect E family. gente, deixa eu te falar, não existe família perfeita. I'm about to celebrate Thanksgiving, which is our holiday in Nos America. Estados Unidos a gente vai celebrar nessa próxima semana o Dia de Ação de Graças, é um feriado And americano. I have a big family. E eu tenho uma família grande. But sometimes when we all get together, Às vezes quando todos nós nos reunimos, you have to love everyone. você precisa se esforçar um pouquinho para amar a todos. But there's some family members that rub you the wrong way. Mas existem alguns membros da família aqui que exigem um pouco mais desse amor. But they're familiar. Mas ainda são parte da família. So we just tolerate them and love Então them. a gente tolera e ama essa galera That's a também. picture of the church. Então essa é uma figura da igreja, gente. We need to be committed to building the church like Jesus Nós is. precisamos estar comprometidos em edificar a igreja como Jesus fez. The Bible says, despise not the days of small A Bíblia vai beginnings. falar, não despreze os dias dos teus pequenos começos. As God begins to build this community, Quando Deus está construindo essa He's comunidade, going to bring it from faith to faith, from glory Ele to vai levar glory. vocês de fé em fé e de glória em From glória. increase to increase. De crescimento em crescimento. But what does it take to build the Mas o church? que é necessário
necessário para que a igreja cresça ou para edificar a igreja. You have great pastors. Vocês têm grandes pastores. But it's not about just having a great pastor. Mas não significa e não é só sobre ter um bom casal de pastor. It's about the people coming alongside to build É together. sobre todo o povo junto, de lado a lado, para edificar o reino de Deus. In the book of Nehemiah had a burden because the city of God had been torn down. O livro de Neemias vai falar sobre um homem, Neemias, que tinha um peso em seu coração, porque sua cidade natal tinha sido destruída, incendiada. The Bible says the gates were in ruins. A Bíblia fala que os portões da cidade estavam em ruínas, The walls had been torn os down. muros da cidade derrubados. And he was moved in his E heart. ele, em algum momento, foi movido em seu So coração he began to gather a e people. começou a juntar o povo. He said, look, do you see the way that the church is and how the walls are broken Ele falou down? assim, pessoal, vocês veem como está a cidade, como a igreja está, como os muros estão He derrubados. said, come, let us rebuild the wall E of ele falou, Jerusalem. voltem, vamos reedificar os muros de It Jerusalém, will no longer be a para reproach. que não haja mais vergonha sobre nós. Many of us, we come from different churches and maybe we have church hurt. Talvez você veio de alguma outra igreja, pode carregar alguma ferida, alguma mágoa. Oh, got real quiet. Ficou meio quieto aqui agora. If you've been around long enough in the church, you'll get hurt. Se você já está há tempo demais na igreja, provavelmente você vai se ferir em algum momento. Because the church is not Porque perfect. a igreja não é perfeita. I always say people equal problems. Eu sempre digo, pessoas igual problemas. This building was so clean before you got here. Essa sala aqui, a igreja estava tão limpinha antes de vocês chegarem. The bathrooms were O spotless. banheiro estava brilhando. But let me tell you, by the end of the Mas day, deixa eu te dizer, no final do it gets culto, messy, it já gets dirty. vai estar meio sujo ali. Ajuda a Are you- limpar, gente. Aleluia. So we need to understand that Então precisamos entender isso. and not be easily offended. E não ser alguém que é facilmente ofendido. Not be fearful to trust again. Não ter medo de confiar outra vez. Not be fearful to invest our Não life. tenha medo de investir a sua vida no reino. Because we're ultimately doing it not for a man or a Porque woman. na última instância a gente não está fazendo isso para um homem ou para uma mulher. We're doing it for Nós Jesus. estamos fazendo isso para Who Jesus. gave his life for Nós us. estamos Come on. fazendo por aquele que Thank you, deu Lord. sua vida por nós. It's for our Savior. É para o nosso Salvador. So Nehemiah, he told them of the burden. Então Neemias compartilha com o povo esse pesar em seu He coração. told them about the vision he had and the hand of God that was upon him. Ele falou sobre a visão que ele carregava, sobre a mão de Deus sobre ele. But that's not enough. Mas isso não é suficiente. God doesn't just want a man or a woman. Deus não quer só um homem ou uma mulher He wants a cooperando. people. Ele quer um povo. When Moses, God called the children of Israel to go up on the mountain and encounter him. Quando Moisés foi chamado por Deus, ele chamou o povo de Israel para ir à montanha para adorar a The Bible Deus. said in Exodus there was thunder, there was lightning on the mountain. A Bíblia vai falar em Êxodo que a montanha chacoalhava, que existiam trovões, que existiam relâmpagos. The glory of God was A there. glória de Deus estava naquele lugar. And when Moses told the people, let's go up, E God Moisés calls us virou out to para o meet povo with e him. falou, vamos lá gente, Deus está chamando todos nós para que encontremos a And Ele. the Bible says the people were fearful. A Bíblia diz que todo o povo ficou cheio de medo. They said, no, Moses, Ele falou, Moisés, não. you go. Você vai lá. You tell us what God's saying. E aí depois você nos diz o que Deus está We falando. don't want to go up unless we A die. gente não quer subir nesse lugar, podemos até morrer. And they didn't want to go up. E eles não queriam subir. But God's idea is always a people. Mas a ideia de Deus é sempre para que o seu povo suba. He'll use a man and a woman. Ele por vezes vai usar um homem e uma mulher. But his heart is for a family. Mas o coração de Deus é por uma família. His heart is for a O people. coração dele é por um povo. His heart is for the O church. coração de Deus é pela igreja. And the Bible says E a Bíblia that vai dizer the people heard que o this povo ouviu isso. and they were cut to the heart. E isso entrou no coração In dele. verse 18 it says they said, Em Neemias 2:18 diz assim que eles falaram: let us vamos todos nós rise up and build. nos levantar e reedificar. Let us together Vamos juntos rise up and build. nos levantar e reedificar. And they set their hands for the good E work. eles prepararam as suas mãos para essa boa Today obra. I believe the Holy Spirit's moving your heart, Eu creio que o Espírito Santo está se movendo no teu coração, saying, let us, dizendo: vamos todos nós, together with your great juntos pastors, com os teus pastores, arise and build. nos levantar e edificar. But you've got to be willing to Mas strengthen your você hands. precisa estar disposto a estender as tuas mangas e trabalhar. We just celebrated 13 years as a church. Na nossa igreja nós celebramos 13 anos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. But we started with just faith, Mas a gente começou só com fé. with no money. Não tinha dinheiro. We started in a university. A gente começou numa salinha numa We had universidade. a lot of college
college students. A gente tinha muitos estudantes daquela They were universidade. passionate, Eles eram but they had apaixonados, no money. mas eles não tinham dinheiro nenhum. They had no jobs. Eles não tinham trabalho. They're students, Eram só estudantes. but we poured into them. Mas a gente derramava de Deus sobre For the eles. first 2.5 Nos years, primeiros 2 anos e meio, we made disciples. a gente gerou discípulos. We invited all the A families, gente convidava todas as but famílias, because we were across from the mas university, porque a gente estava na frente de uma only universidade, students showed up. só apareciam os estudantes quebrados. But we were just faithful, Mas a gente permaneceu fiel. and we saw a move of God E among the young. vimos uma vez de Deus sobre os jovens ali. Now, 13 years later, Agora, 13 anos depois, many of them have grown up. muitos já cresceram. I met Stephen, our worship director, when he was just 19. Eu conheci o Steven, o nosso líder de adoração, quando ele tinha apenas 19 anos. Now he's 13 years older. Agora ele tem 13 anos a mais que isso. He's married É um homem casado, and a gifted guy, um cara cheio de dons e talentos, serving the house of um homem God. que serve na casa de Deus. Our office manager Ele também é a pessoa que administra o nosso escritório da igreja. was one of those students. Então ele foi um desses estudantes. Our youth director, for our college director, Aqui, hoje quem é o nosso líder de um ministério de jovens e adultos de faculdade, she runs that ministry. ela também estava nesse She ministério. was a college student during that time. Ela era uma estudante da faculdade quando a gente começou. Stephen's wife was just graduating from college. A esposa do Steven, ela tinha acabado de se formar na faculdade. Little did we know Então a gente mal sabia that these would be the pillars of the church. que aquelas pessoas no início seriam os pilares da nossa Thank igreja. God he's gathered more people. E eu creio que depois disso Deus vai trazendo mais God pessoas. gave us a more permanent facility, Ele nos deu um prédio mais permanente. and we saw families coming E a gente in. viu famílias se Our chegando. children's church ministry A building gente and growing. viu o nosso reininho lá deles crescendo também. And now we have old people. E agora a gente tem pessoas mais velhas. Our oldest member is almost 90. O nosso membro mais velho lá já está nos 90 e poucos anos. We have young couples A and gente, old couples, a gente tem casais mais maduros, casais jovens, high schoolers, a pessoa no ensino médio, elementary, preschool, crianças no jardim de infância, no ensino médio. all the generations. Todas are as gerações represented. juntas estão And representadas. that's the heart of E God. esse é o coração de Deus. But it takes a people Mas é necessário um povo that say we're willing to roll up our sleeves que and diz, work. nós estamos dispostos a arregaçar a manga e trabalhar. Building the church is not for the weak. Edificar uma igreja, construir a igreja não é para os fracos. It's for the committed. É para aqueles que estão comprometidos com Deus. We must have unity in the church. Nós precisamos ter unidade na A igreja. unity and a commitment to build the church. Unidade no nosso compromisso de edificar a igreja. As we come together united, Quando a gente se levanta em unidade, we stand together. nós nos colocamos juntos. We stand in the vision that God has given to the Nós nos church. colocamos juntos para a visão que Deus tem para nós. We come together as one body. Nós nos reunimos como um só corpo. Come on, tell your neighbor, say we're one Fala body. aí para quem está do seu lado, nós somos um só corpo. Tell somebody behind you, you're one body. Fala para quem está atrás de você, nós somos um só corpo. We must be Nós united. precisamos estar unidos. There's 4 things that help us to have unity as a Eu church. quero falar de 4 coisas que nos ajudam a estar unidos como igreja. I always say this, the place of agreement is the place of power. Eu sempre falo, o lugar de concordância, onde há concordância, é também o lugar onde há poder. When we have unity towards the vision, Sempre que há unidade em relação à visão, there's power. ali há poder de Deus. Unity doesn't mean that we all look the same and act exactly the same. Gente, unidade não significa que todos nós nos parecemos iguais ou agimos iguais. We keep our individuality, Deus quer e nós mantemos a nossa individualidade, but our love for Jesus, mas o nosso amor por Jesus, our commitment to the o nosso vision, compromisso à our visão, passion for a nossa souls paixão por almas, is what keeps us é together. tudo isso que nos mantém unidos apesar da nossa individualidade, amém? 4 keys this morning Então 4 chaves nessa to manhã staying united in para the se church. manter unido na igreja. Firstly, you got to stay focused on the mission. Número 1, fique focado na missão. Remind yourself, Se lembre, why is there manifest the por kingdom? que a Manifeste o Reino existe? What is the passion and the vision God has given to your Qual é pastor? a paixão e a visão que Deus deu aos nossos pastores? Come alongside. Se junte a Ele. Don't come and say, well, I have my own vision. Não chega aqui e fala, não, eu tenho a minha visão, eu sei como fazer. Your vision gets filled in the vision of God. A tua visão, ela vai ser complementada e vai ser completa na visão que Deus tem para esse In lugar. America, we have so many people and they say, oh, I have my gift, I have my ministry. Lá nos Estados Unidos a gente tem tanta gente que chega assim, não pastor, eu tenho o meu dom, eu tenho a minha visão, I have my calling. eu tenho o meu chamado, But they don't think about the church. mas eles nunca pensam
pensam sobre a igreja, they're not fruitful. eles não são frutíferos. Because all the vision and the call that God's given to us individually, Porque a visão e o chamado de Deus para nós individualmente it's fulfilled in the local é church. sempre completa, é sempre plena quando a gente está na igreja local. Say amen. Você pode dizer um amém para Amém. isso? Amém? What happens? Distractions can O come. que pode acontecer para destruir essa unidade? A distração pode vir. Competing priorities. Uma competição de prioridade. And they pull us away. E aí isso faz a gente se afastar. The Bible says it's the cares of the world, A Bíblia fala que são as preocupações desse mundo, the deceitfulness of riches, or the pursuit of riches, os enganos ou a busca desenfreada pelas riquezas também podem nos distrair. the pride of life O orgulho da vida that keeps us from unity, que nos mantém nos afasta de um lugar de unidade. chokes out the word, Isso vai mostrar como tudo isso opera em nós. because it has to do with our heart. Porque e todas essas coisas que nos distraem têm a ver com o nosso You coração. say, well, Pastor, I'm church hurt. Mas você fala, pastor, eu fui ferido em uma igreja, você não sabe. Well, get healed, Então seja sarado, meu irmão. get restored, Seja restaurada. get activated Seja again ativado outra vez into what God has for you. naquilo que Deus tem para tua vida. Don't. Sometimes I talk to people and they're, oh, I'm so hurt. Às vezes eu falo com algumas pessoas e eu falo, pastor, eu tô ferido demais. And as pastors, we have E compassion. como pastores, nós temos compaixão às I pessoas. mean, so tell me about your hurt. What's E happened? aí eu pergunto, não, me conta como foi, me conta o que aconteceu. Oh, 30 years ago. Aí ela fala, nossa, 30 anos I got atrás. shot 30 Eu years. digo, meu filho, 30 anos atrás. Why haven't you got healed Por yet? que você ainda não foi curado disso? If it was 30 days, okay, I Se understand. fosse 30 dias eu ia entender, mas 30 anos? But your healing begins when you start and you can commit to get healed. A tua cura ela começa quando você decide em seu coração a ser sarado por Deus. You come to God and you release Quando forgiveness. você se achega a Deus, Ele libera perdão. You open your heart and say, God, heal my heart. Help me Então to trust hoje, again. Help abra me o to teu believe again. coração e fale para Ele, Senhor, abre e sara meu coração. Me ajuda a confiar de novo, me ajuda a me abrir de And novo. the Holy Spirit will bring E o you. Espírito Santo vai trazer isso sobre a tua vida. Amém, igreja? Can you say Você amen? pode dizer amém? We've got to protect the unity of the church. Então precisamos proteger a unidade da How do igreja. we do that? Como fazer isso? You got to identify what kills you. Você precisa identificar o que mata a unidade. Pride, O orgulho mata a unidade. Jealousy. A inveja também. A miscommunication, falta de comunicação. being easily offended. Você ser alguém que é facilmente ofendido. We've had people come to our church through the years, Já houve pessoas que passaram na nossa igreja durante os and anos they left church e eles foram embora da because they igreja got offended by an usher porque ficaram ofendidos com algum obreiro lá. who asked them to sit in a different seat that they normally sit in. Que só falou assim, olha, você pode sentar numa cadeira diferente do que a que você senta I normalmente? think to myself, E eu fico lá, meu Deus. the devil doesn't even need to attack you O if you get so diabo offended nem by something like that. precisa se esforçar muito para te atacar se você ofende facilmente assim. When we don't get our way, Ah, quando as coisas não são da maneira que a gente gosta get so easily offended. e você se torna facilmente I ofendido. tell my church, I said, I'm going to say something to offend you. Eu falo sempre pra minha igreja às vezes quando eu vou pregar, olha, eu vou falar algumas coisas que vão te ofender. So just forgive me before I do it. Então já me perdoa aí de antemão antes de eu And fazer. show me some E grace. mostra graça ao teu Because I'm pastor. not perfect, and Porque eu neither não are sou you. perfeito e você também não é. Sometimes my kids will come to me and say, Dad, you said, why did you say that? Às vezes os meus filhos vêm depois do culto e falam, pai, por que que tu falou I aquilo? didn't even know what I said. Eu nem sei direito o que eu falei, Because gente. the younger generation, it means something than what I thought it meant. Porque às vezes para os mais novos pode significar algo que para mim eu nem ligo. But the church is just a bunch of people that are imperfect. Então a igreja, gente, é um monte de gente imperfeita. We have this treasure in imperfect E temos vessels. esse tesouro de Deus colocado em um vaso de barro. But what do we need to do? E o que precisamos fazer? Show grace. Mostrar The graça. Bible says, do unto others as you would have A them Bíblia do vai te unto you. ensinar assim, faça a outros o que você gostaria que fizessem a você. I don't know about you, but I need all the grace I can Eu get. não sei você, mas eu preciso de toda a graça e misericórdia How que many você need some possa grace in estender. your life? Quem Amen. é que precisa de graça e misericórdia na sua vida, amém? But the Bible says, as you judge others, you're going to be A judged. Bíblia fala também, quando você julga outros, você vai ser julgado. So if you're critical and have such a high standard of others, Então se você é um cara muito crítico e tem um nível, uma barra de medida muito alta sobre os outros, be careful because God's going to hold you to that same standard. cuidado, porque Deus vai te julgar e te analisar da mesma maneira. The Bible says if you're not quick to forgive, God will not A forgive. Bíblia fala, se você não perdoar rapidamente, perdão também não te alcança. Come on, we've been forgiven so much. Nós fomos muito perdoados, Let's amém? be gracious Vamos people. ser Let's graciosos, be people that irmãos. release Vamos forgiveness. ser aqueles que liberam Come
on, give the perdão. Lord a shout. Dê uma salva Amen. de palmas ao Senhor. We need to deal with misunderstanding. A gente precisa na igreja lidar com maus entendidos que acontecem. Sometimes there's unaddressed conflicts. There's unaddressed conflicts we haven't Às talked vezes about. tem conflitos que ficam ali debaixo dos panos, sabe? Que a gente não adereça, que a gente não lida. And that destroys the E church. isso pode destruir a igreja. Matthew 18 tells us the protocol for dealing with offense. Mateus 18 vai nos ensinar um protocolo de como lidar com a ofensa. The Bible says if your brother offends you, Ele fala, se o teu irmão te ofendeu, you go to your brother. você vai até o teu irmão. Say, hey, I'm hurt, E I'm fala, offended. cara, você vacilou, tô ofendido. Not to attack them, Não para atacar ele, but because you want mas restoration. porque of the você quer relationship. restauração. And you know what I realized? E sabe o que eu percebi? Most of the people don't even know they offended A us. maioria das pessoas nem sabe que elas nos ofenderam. E a gente está todo ofendido. I've had people offended at me Teve pessoas que estavam ofendidas because comigo. in the church I'm busy with so many things. Porque a gente não está ali na igreja tão preocupado e ocupado com várias And I coisas. walked by and shook someone's hand. E eu passei por alguém e cumprimentei. Didn't shake their hand. E não cumprimentei essa outra pessoa que ficou They ofendida. got offended. Elas ficaram chateadas, ofendidas. Pastor doesn't like Pastor me. não gosta de mim. Oh, maybe I should be in this Ah, eu acho church. que eu não devia estar nessa igreja não. The devil starts playing with their E mind. aí Satanás começa a atacar a nossa They come mente. to me and say, E Pastor, elas chegam às vezes e falam, pastor, is there something wrong? tem algo errado entre a I gente? said, what are you talking E about? eu falo, cara, como assim? O que está acontecendo? Well, you shook so-and-so's hand, but you didn't shake my Falou, hand. pastor, você apertou a mão dessa pessoa e não apertou a minha mão. I said, I'm so sorry, I didn't Eu even falei, see foi you. mal, nem te vi. Even my wife gets offended sometimes Às because I vezes- don't see her either. Às vezes até minha esposa, eu entro na igreja tão acelerada, ela fala, não vai falar comigo não, fica meio ofendida. Sometimes she says, I walked by her and didn't notice her. Às vezes ela fala, ó, você passou por mim e nem falou comigo, cara. Because sometimes as men, we're very focused Às on the vezes, work, como os we're homens, focused a on the gente job. fica muito focado naquilo que estamos fazendo. But we need to show grace to each Então a other. gente precisa, a igreja, mostrar graça e misericórdia uns com os The outros. Bible says if you're offended, talk to that person. A Bíblia fala então, se você está ofendido, vai e fale com aquela And have pessoa. restoration. E tenha restauração. If you can't resolve it, bring a mature brother or sister into it. Se você não conseguir resolver com ela, traga um irmão, uma irmã mais madura na fé. And usually most things are resolved at that E level. eu te digo, a maioria dos conflitos são resolvidos nesses dois But níveis. it still can't be resolved. Mas se é algo que ainda não pode ser resolvido, Bring it to the pastor. Bring traga it to the aos leaders of the pastores, church. traga até os líderes da igreja. And fight for the unity of the church. Então, igreja, lute pela unidade da igreja. Don't allow division, the dividing of vision to come. Não permita que a divisão destrua a visão que Deus tem para você. Have open dialogue. Tenha diálogos abertos. Accountability to each Tenha other. prestação de conta uns com os outros. And forgiveness. E tenha perdão entre vocês. Acts 4 verse 32 tells us Atos 4:32 vai nos falar the believers were of one heart and one mind. que os cristãos dali daquele momento estavam com um coração e uma só mente. On the day upon Pentecost, they were in unity, No dia de Pentecostes eles estavam em unidade. and the Holy Spirit was poured E o out. Espírito Santo se derramou sobre eles. Disunity keeps the presence of A God desunião, ela afasta a presença from de being Deus poured out in our lives. de ser derramada sobre a nossa vida. Philippians 2 verse 3 tells us, Filipenses 2, verso 3 vai nos falar: do nothing out of selfish ambition or vain conceit, não faça nada por ambição própria, but rather in humility mas em humildade value others above yourself. considere outros acima de você mesmo. Valorize outros acima de você. It's a hard verse to live É up um verso difícil da gente to. viver. Sometimes we live for ourselves. Às vezes a gente vive muito para nós mesmos. Me. Eu. But God says others. Mas Deus sempre fala outros. Treat others Trate outros dessa maneira. above yourself. Às vezes até acima de si mesmo. That's kingdom living. Essa é a maneira de viver do reino. And that's what this church is about. E é isso que essa igreja ela é Can o you say centro amen? dessa igreja. Você pode dizer amém? Hallelujah. Aleluia. Ephesians 4 verse 2 Efésios 4, verso 2. tells us be completely humble Vai and falar, gentle. seja completamente humilde e gentil. Be Seja patient, paciente, bearing with one another in love. carregando os fardos uns dos outros em amor. One of the fruit of the Spirit is called long suffering. Um dos frutos do Espírito é a longanimidade. We translate it patience. A gente traduz às vezes como paciência. But sometimes when you're impatient, just now we ordered coffee and it took an hour to get our coffee. Hoje a gente chegou aqui, pediu um café, levou mais de 1 hora para trazer o café. But I just said I'm going to church, amen. Mas eu falei, tô indo pra igreja, ninguém vai tirar a minha paz I'm não. not going to lose my joy and my Eu anointing não vou before the perder minha service. alegria e minha unção antes do culto por causa de um café. Pastor said we have coffee. It might not be as good, but we got coffee. Don't worry O about it. pastor falou, tem café lá na igreja,
igreja, não vai ser tão bom não, mas tem café lá na igreja. But we need to be gracious. Então, igreja, precisamos ser graciosos. We don't scold the coffee person A gente não pode chegar ali e esculachar a pessoa que estava fazendo o café because of our patience. por causa da nossa paciência, do fruto do Because we show Espírito. grace to Porque others. nós mostramos graça uns aos They outros. see Jesus in us. E as pessoas, a partir disso, podem ver Jesus em nós. Amen. Você pode dizer um amém? John 4 verse 1 tells us. James 4 verse 1 tells us. Tiago 4:1 vai falar assim: What causes fights and quarrels o among que you? que causa brigas e discussões entre vocês? Don't they come from the battles that are within you? Não vem do nosso interior, das batalhas e dos desejos do nosso interior. And we have that battle going on. Igreja, temos essa batalha que acontece no nosso Of interior. what we want. I Daquilo want. que a gente quer, o que eu quero, o que eu There quero. was someone else that was like that. His name was Lucifer. Tinha alguém que também sempre se entregava aos seus desejos próprios e era Lúcifer. You read about Lucifer, there's a lot of eyes there. Você lê sobre Lúcifer, a descrição dele tem muito falando eu. I will exalt myself above God. Eu vou me exaltar acima de Deus. I will become like Eu God. vou me tornar como Deus. He was a created being, Ele era um ser criado por Deus, but he rose up in pride. mas ele se levantou em orgulho. That pride turned to rebellion Esse orgulho se transformou em rebelião. because that God had to cast him out. E aí Deus teve que julgá-lo. We have to agree to disagree. A gente sometimes. precisa concordar em, às vezes, não concordar um com o outro. I have a lot of pastor friends, and I don't agree with all their Eu tenho vários doctrine. amigos pastores e eu não creio, às vezes, na mesma coisa que ele crê. On the major things, we have to have unity. Nas coisas principais e essenciais, precisamos ter unidade. But on the minor things, we show love. Mas nas coisas minoritárias e pequenas, a gente demonstra amor. And so we can fight over all the little things. Então, se você quiser, a gente pode começar a lutar por coisas pequenas It uns com os causes outros. disunity. Isso causa desunião. But let's focus on the main Mas vamos things. focar nos pontos principais que nos We all unem. believe that Jesus is our Savior. Todos nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador e Senhor. Que Ele morreu pelos nossos That we need to pecados. win our city Que for precisamos Jesus. ganhar a nossa cidade para We Jesus. can unite in A that. gente pode se unir nesses pontos. Whether you believe in praying in tongues or you don't. Seja lá se você crê em orar em línguas ou não. Whether you believe in the gifts of the Spirit or you Se don't. você crê nos dons do Espírito ou não. I do, and that's okay. Eu creio e está tudo bem. But we can unite Mas around a gente saving the pode lost. se unir em salvar o We perdido. can unite around that A gente vision. pode se unir nessa visão. We've got to fight disunity Nós in the church precisamos lutar contra a desunião da igreja. by identifying it. E como a gente faz isso? Identificando o que causa essa desunião. Thirdly, to have unity, we need to embrace Em community. terceiro ponto, para termos essa união saudável de Deus, precisamos abraçar a comunidade. Unity, it thrives and flourishes in an authentic community. A unidade, ela floresce quando há uma comunidade que é autêntica. We can be Onde ourselves. você pode ser você mesmo. So many people, they come to church, Às vezes algumas pessoas vêm para a even igreja, some pastors, eles são they pastores, get on eles stage, sobem ali no altar. they change the way they talk. E aí já muda a maneira que fala. Aleluia. Like, who's that E person? você pensa, eita, quem é essa pessoa? Change it to a different person. Mudou o tom ali para outra pessoa. Some pastors are nice and sweet on stage, Algumas pessoas, pastores, são bem legais, gentis quando estão no but altar. at home they're not the same. Mas em casa já não são mais tão They gentis don't treat assim. their wives well, Não and tratam sua children well. esposa bem, não tratam os filhos So, bem. being authentic means we don't wear a mask. Então ser autêntico significa não usar máscaras. I'm the same on stage as I am off Eu stage. sou o mesmo aqui no altar quando eu sou lá fora. I'm the same in church as I am at home. Eu sou o mesmo na igreja do que eu sou na minha casa. It's too much work to wear a mask. Gente, dá trabalho demais usar máscara. We can come. Mas nós podemos vir. If we're hurting, we can say, I'm hurting, and the Se church is a talvez hospital. você We can está get healed. ferido, você pode vir à igreja e falar, Senhor, eu estou ferido. E a igreja é esse hospital que também te sara. I'm frustrated. We can talk about Se it. você está frustrado, você fala sobre a tua frustração. And we can come and be ourselves. Mas podemos ir a um lugar de autenticidade onde podemos ser nós mesmos. We need one another. Nós precisamos de uns aos outros. Come on, tell your neighbor, say, you need me and I need Fala you. para quem está do teu lado, eu preciso de você e você precisa de mim. Come on, tell somebody. Vira para alguém que você não conhece e fala, eu preciso de você e você precisa de mim. Acts 2 verse 46. Atos 2, verso It 46. says every day the early church, Vai falar que a igreja primitiva, todo dia, they continued to meet together. eles continuavam a se encontrar. They met from house to house. Eles se encontravam de casa em They casa. met in the temple, which Eles is se the church. encontravam também no templo, que era a figura da igreja para eles. They didn't just come to church on Sunday. Eles não vinham só na igreja num domingo.
show up late and leave early. e chega tarde, sai antes do culto We acabar. got our time card stamped. We went to church. Parece até que você quer bater um check assim na sua lista. Ah, essa semana já dei meu check na And then igreja. Monday through Saturday, we forget about church and God's people. E aí de segunda a sábado você esquece que existe igreja, esquece que é de Deus, esquece a família de Deus. No, they live life together every day. Não, eles compartilhavam das suas vidas no dia a They dia. were communicating. Eles se They comunicavam. were meeting others and sharing the Eles gospel. encontravam uns com os outros, falavam do evangelho. There's no part-time Christians. Não existe um cristão meio período. People have part-time jobs. Você pode ter um meio período no teu trabalho aí que You você can't be a exerce. part-time Mas não Christian. dá pra ser um cristão de meio We're all período. full-time for Nós somos Jesus. cristãos em tempo integral pro Senhor. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele. Hebrews 10, verse 24. Hebreus 10, verso 24. You learning something? Vocês estão aprendendo algo nessa manhã? It says, let us consider how we can spur one another towards love and good deeds. Hebreus 10, 24 fala: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Let's encourage each other. Ou to do seja, better. vamos encorajar uns aos outros a nos tornarmos melhores. Our worship team today came and practiced, did a great job. O Give them time a de hand. adoração hoje veio, ensaiou e tivemos um tempo maravilhoso. Vamos aplaudir o Senhor por ele. Então você encoraja ele e fala: galera, arrebentaram, foi demais. Don't say, I hate that song. Não fala assim: nossa, escolheu uma canção que eu odeio. Tava desafinada ali a I galera. have my favorite song. Ah, não, tem minha canção favorita. Don't have that kind of attitude. Não tem esse tipo de atitude. Begin to appreciate one another. Então comece a apreciar uns aos outros. Help them to spur them on to do Sabe, better. encoraja eles para que eles se tornem ainda melhor. 1 Corinthians 12:12 tells us there's one body, though one we're many parts. 1 Coríntios 12, 12 vai falar que a igreja é um só corpo, mas apesar disso nós temos muitas partes. Some of us are good at administration, Alguns de nós somos bons em administração, and others are terrible. outros são terríveis. Some of us have a grace for children. Alguns têm graça para cuidar das crianças. That's not my grace. Essa não é minha graça. I helped out with children's church before, and it was difficult. Eu já ajudei na salinha das crianças antes e foi I complicado. wanted to sit them all in a line and say, be quiet, Eu listen. queria sentar elas assim e falar: cala a boca, fica quieto, I gente. said, Pastor, you go do E ele something falava: else. pastor, ajuda ali em outro negócio, não tá muito bom But there's não. those that have a grace for children. Mas tem aqueles que têm graça para cuidar das crianças. We have a preschool. A gente, na nossa igreja, tem uma escola primária. Our children's director runs the preschool. A nossa líder do grupo de crianças é também a líder da pré-escola que eles It's têm. in our office. E ela acontece ali no nosso And I'm in escritório. the office and I hear those kids E às vezes screaming. eu tô lá no meu escritório e eu ouço as crianças They're gritando. hitting one Elas estão another. batendo umas nas And outras. she's cool and calm and E collected. ela tá lá tranquila, calma, mantendo a postura She dela. does that for 8 hours a day. Ela faz isso 8 horas por dia. I say, your reward is great in Eu heaven. falo pra ela: o teu galardão é grande nos céus. Come on, give the Lord a shout. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, amém? Celebrate each other's gifts. Então, igreja, celebre o dom que o teu irmão tem. Ecclesiastes 4 verse 9 tells us, Eclesiastes 4:9 vai falar: two are better than one dois são melhor do que um, because they have a good return for porque their eles têm labor. um bom retorno, uma boa colheita do seu trabalho. We're better together. Nós somos melhores juntos, igreja. Don't allow isolation to come into your Não life. permita que isolamento tome conta da tua vida. You can be in a crowd and still feel. Às vezes você pode estar no meio de uma multidão e ainda se sentir sozinho. I had people come to me and say, well, Pastor, I just feel I haven't made any friends in church. Às vezes ele vem gente pra mim e fala: pastor, poxa, parece que eu não consegui fazer nenhum amigo na igreja. But they don't go to Connect Group. Mas aí essa pessoa também não participa das células. They show up late for church and leave early. Elas chegam depois que o culto começou e saem antes do culto começar. How are you going to Terminar. build friends that Como way? é que você vai criar, estabelecer amizades dessa The forma? Bible says he who shows himself friendly has many friends. A Bíblia fala assim: aquele que se mostra amigável terá muitos amigos. You're always looking mean. Você tá sempre olhando meio bravo assim, cara. Everyone's scared of you, doesn't want to talk to you. Aí o pessoal tem até medo de falar contigo. And you get upset E aí você fica because chateado. you're dealing with rejection. Porque você está lidando com um espírito de rejeição. You reject people and Você- therefore you feel rejected. Você rejeita as pessoas de antemão e isso traz rejeição para você. But we need to get healed from that. Então precisamos ser sarados de tudo You isso. know what you can do? Sabe o que você pode fazer? Just smile. Sorrir um Raise pouquinho. your eyebrows. Balança Well, let's practice. assim. Smile at your neighbor. Vai virar para quem está do seu lado, dá um sorrisão para ele. Vamos praticar. Smile at your neighbor. What happens when you smile? Sorriso que mostra o dente. Ai. They smile back. E aí o que acontece quando alguém sorri assim para você? Alguém sorri de volta. Friendliness is contagious. Então a amizade, ser amigável é algo
grande. You have very friendly pastors. Vocês têm pastores que são bem So I love amigáveis. your pastors. Eu amo os pastores de vocês. They're very friendly. Eles são pessoas bem amigáveis. Even on the trip when we go, they're hugging all the pastors and kissing them on the cheek. A gente tava viajando aí todos esses dias, eles encontram os outros pastores e abraça, beija. I said, "What, are you good friends?" Eu pergunto, vocês são amigos de muitos Oh, anos? I just met the second time. Eu falei, não, segunda vez que a gente se encontrou. But we feel like we're brothers. Mas você se sente como se fossem irmãos. So I just go along and hug Então eu vou together. junto com ele, comecei a abraçar todo mundo. Be friendly. Então seja amigável, cara. He who shows himself friendly A is Bíblia vai friendly. dizer, aquele que se mostra amigável terá muitos We amigos. need to protect the unity of the Quando faith. você protege a unidade da igreja. Embrace the vision. E quando você abraça a visão. Embrace community. Então abrace também a comunidade. Community is a safety net in your life. Comunidade é uma rede de segurança, um lugar seguro na tua The vida. Bible says those that are stronger, more mature in the faith, help the weaker A Bíblia ones. vai ensinar assim, aqueles que são mais maduros na fé, cuidem dos que são mais fracos. Don't look down on them and condemn them. Não olhe para eles com condenação, não olhe como se eles fossem menores do que você. Help to pull them up. Mas ajude a levantá-los na fé. Help to strengthen them. Ajude a fortalecê-los. Can you say amen? Você pode dizer amém, igreja? What must we do to embrace the vision and have unity? O que a gente precisa fazer para abraçar a visão e abraçar a unidade? We need to act boldly. Precisamos agir com ousadia. Be bold Seja alguém ousado for kingdom impact. para todo o impacto que o reino de Deus quer produzir. That what happens is we come together in unity. Sabe, quando a gente se junta em We unidade, come together in love. quando a gente se junta em We're amor, a family, nós somos uma but família, we're also an mas army. nós também somos um exército. Come on, the Bible says we're soldiers A in Bíblia vai falar que service. nós somos soldados em serviço. Paul said, don't get entangled in civilian Paulo life. fala, olha, não se perca no meio das preocupações como um In civil. Philippians, Paul said, I fought the good Em fight. Filipenses ele fala, eu lutei o bom combate. I finished the Eu race. terminei a carreira. Keep fighting the fight. Então, igreja, continue lutando o bom combate. Encourage everybody. Continue encorajando uns aos outros. Pick up your sword and Fala fight. aí, cara, não desiste não. Pega a tua espada Put aí. the shield up. Usa o The teu shield of escudo faith. da fé. We have the armor of Nós God temos a armadura de Deus. because we're called to be bold. Porque fomos chamados para sermos ousados. We're called to unite, Fomos chamados para unir. to see our city Fomos change. chamados para ver a nossa cidade There's a lot transformada. of people in Rio who don't know the Existem Lord. muitas pessoas no Rio que não conhecem ao People Senhor. struggling with addiction. Pessoas que estão com problemas Their difíceis. marriages are a Pessoas com mess. casamentos Young people quebrados. without purpose and Jovens vision. sem propósito em sua Looking vida. for love in all the wrong Procurando places. amor em todos os lugares But we have errados. the answer. Mas nós temos uma Jesus is resposta. the answer for the Jesus é a lost. resposta We para need to todo be perdido. bold. Você precisa ser ousado em Share anunciá-lo. the gospel. Ousado em compartilhar o Evangelho. In one of the churches we were in, we had a question and answer with the leaders. Em uma das igrejas que fomos, a gente teve um momento de perguntas e respostas. And the one question was, how do we get people to share Christ when they're a bit nervous about it? E uma das perguntas foi como falar para alguém pregar a Jesus, compartilhar de Jesus se a pessoa é meio tímida, meio nervosa. And I looked at the model of E Jesus. eu olhei o modelo de Jesus. He sent them out in twos. E Jesus sempre enviava de dois em dois. So let's go out together. Então vamos juntos. You don't have to do it alone. Você não precisa fazer isso Maybe it's sozinho. hard to talk to your family. Talvez seja difícil para você falar com a sua família. Bring a friend. Traz um amigo para pregar para Maybe you have ele. someone from school you're not so sure about sharing with them. Talvez está na escola e você não tem tanta certeza sobre pregar ali. Bring a friend from church. Traga um amigo da And igreja. in that place of agreement, there's E power. nesse lugar de concordância é também um lugar de poder. Jesus sent them out 2 by 2. Jesus enviou os discípulos de dois em dois. We don't have to do it alone, Nós não precisamos fazer nada but let's sozinhos, be bold. mas vamos ser ousados, Passivity, being passive, ser apaixonado the também. fear of failure, Sabe, todo o medo de falhar, it stalls the impact of the ele church. por vezes ele paralisa o impacto que a igreja deveria realizar. What would happen if we all got some boldness? O que today? aconteceria se todos nós nos levantarmos em ousadia nessa The manhã? Bible said there was persecution in the early A Bíblia church. fala que a igreja primitiva sofreu perseguição. Thank God for the freedom you have in Brazil that you can share your Obrigado, faith. seja grato a Deus pela liberdade que você tem no Brasil de compartilhar a fé, de adorar. A lot of countries don't have that, Muitos países não têm isso, but you have it. mas vocês têm isso. But we need to use it. Mas precisamos usar essa And we ferramenta. need to go out and not be waiting Precisamos sair e não apenas ficar na nossa igreja esperando. because we don't know how many more days people have. Porque não sabemos quantos dias mais uma
uma pessoa pode ter. The breath we breathe today is a gift from God. O fôlego que respiramos hoje, o próprio fôlego é um presente de Deus. I've been in ministry for 32 years. Eu sou um pastor já há 32 anos. I've seen relatives die suddenly. Eu já vi parentes morrerem do nada. Friends die Eu suddenly. já vi amigos morrerem do nada. Accidents happen. Acidentes que acontecem. And then many times I ask, did they know the Lord? E às vezes eu como ministro penso, caramba, será que essa pessoa conhecia o Senhor? And sometimes the answer is no, they don't know Alguns the Lord. deles a resposta é não conheciam. And we know what happens if you E a die gente without sabe o que Jesus. acontece se você morre sem Jesus. It's the end. É o fim. And so we need to be urgent. Então precisa ter esse senso de urgência em If nós. someone's walking off a cliff and they're going to die, Se você visse alguém andando na beira de um penhasco e fosse morrer, we don't say, oh, I'm a little nervous. Should I tell them there's a você cliff não ia there or ficar assim, not? poxa, tô meio tímido, será que eu falo ou não falo que ele vai cair e morrer? Não, você grita, para aí, Because you care for their lives. porque você se preocupa com a vida dessa pessoa. People are heading for judgment. As pessoas estão indo ao inferno, And so we need to tell them então about precisamos falar sobre Jesus. Acts 4 verse 32. Atos 4, verso 32. The believers of one were of one heart and mind. Fala que os cristãos daquela época tinham um coração e uma mente. And it says, with great power, the apostles continued to testify about the resurrection of the E Lord. diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. When there's unity, Onde há unidade, there's a boldness. há ousadia que toma You lugar. don't have to do it alone. Você não precisa fazer tudo sozinho. We can unite Nós podemos Other nos brothers and unir sisters. com outros irmãos e irmãs. and we can overcome. E nós podemos vencer. Come on, I said you're an overcomer. Eu disse que você será mais do que vencedor, You're more amém? than a conqueror in Mais Christ do que Jesus. vencedor em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele, igreja. Can you give me a few more minutes? Você me dá mais 2 minutinhos. Romans 8 verse 30 says, 1 says, if God's for us, who can be against us? Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ephesians 6, Paul says, finally, to sum it all up, Efésios 6 vai dizer, finalmente, para encerrar aqui: be strong in the Lord and the power of His might. seja forte no Senhor e no seu forte poder. It's amazing when you come to church, people are so É quiet, maravilhoso que às vezes a gente vai para a igreja e as pessoas são tão quietinhas, so tão serious, sérias, so reserved, tão until they reservadas, go to the soccer game. até ir num jogo de futebol. Then they turn into another E aí, person. meu irmão, segura, é outra pessoa. I know Brazilians, you love your soccer. Eu sei que como brasileiro que você ama o People get so futebol. passionate. E as pessoas são tão apaixonadas por isso, gritando lá pelo time. Oh, come on, don't look at me like you don't know what I'm talking Não olha pra about. mim como se você não soubesse o que eu tô Come falando. on, let's be more passionate for Vamos ser Jesus. mais apaixonados por Jesus Come on, também, Jesus is better than amém? any Jesus soccer é team. melhor do que qualquer time de Let's be futebol. more passionate for the Vamos church. ser mais apaixonados pela That's the igreja. family, the Essa é a community God's família given que to Deus us. nos deu. Can you say Você amen? pode dizer amém? 2 Timothy 1 verse 7. 2 Timóteo 1:7. Paul said this, the Spirit of God does not give us a timid spirit. A Bíblia vai falar que Deus não nos deu um espírito de covardia ou timidez. God's not giving us a spirit of fear, Deus não nos deu um espírito de medo, but of power, mas de poder, of love, de amor and what? Self-discipline, e de moderação, a sound mind. de uma mente que é sã. The early church was united in prayer. A igreja primitiva ela era unida em To oração. be a part of that community meant you could lose your life. Então fazer To be a part of the church community meant you could lose your life. na igreja primitiva, se você fosse identificado como parte daquela comunidade, significava também que você podia perder a sua vida. Great persecution. Havia grande They perseguição. forbid them to talk about Jesus. E as pessoas eram proibidas de mencionar e falar sobre The Jesus. church prayed together. Mas a igreja se mantinha junta em oração. They came out and they said, how can we not speak E about eles what we've falavam, seen and what we've como heard? a gente pode ficar calado daqui diante daquilo que vimos e ouvimos. We've experienced the goodness of God. Nós já experimentamos a bondade de Deus, We need igreja. to tell somebody. A gente precisa falar dessa bondade para alguém. God wants to build a strong, united church Deus here. quer Manifest the edificar kingdom. uma igreja forte aqui na Manifest I Rio. encourage you to stay focused on the mission and Então the eu te vision. encorajo, fique focado na missão e na visão. Recognize what kills the unity. Reconheçam o que mata a unidade da igreja. Get healed if you need healing. Seja sarado se você precisa ser sarado de alguma Embrace ferida. the community that God's Abrace a given. comunidade que Deus te deu. And let it be a blessing to E your life. deixa essa comunidade ser uma bênção para a tua vida. And you can be a blessing E to você others. também pode ser uma bênção para If we're outras not pessoas. using what God's given us to bless someone else, we're robbing them. Se você não está usando tudo que Deus depositou em você, os dons, os talentos, para alcançar e abençoar outras pessoas, você está roubando a Deus. And let's make a decision. Então nessa manhã vamos
uma We're going to decisão. act boldly to build E the kingdom. vamos agir de maneira ousada para edificar o seu reino. There was a great movie called Hacksaw Ridge that happened a few years ago. Hacksaw Ridge. Tem um filme bem legal que gravaram uns anos atrás, eu não conheço. Action Rich, se alguém sabe. Did anyone see the movie? It was a military movie. Era um filme militar, um filme de guerra. Assim. And it was about a boy who enlisted in the military. Era sobre um menino que se alistou no exército. But he didn't want to have a gun. He didn't want to kill anyone. Até que não sobre... Como é que é? Até o último ano. Ok, até o último They're ano. teaching you English. Okay, what? They know the movie. Know the movie. Okay. And what would they say in the movie? I was just, when I heard this statement, it just brought me to tears. Então, quando eu ouvi a história do filme, né, isso me trouxe lágrimas. There was a huge cliff, and people had died, and people were hurt, and they were injured. No filme tinha uma colina e as pessoas lá em cima estavam mortas e participaram da guerra. And he would go and rescue one. E o ator principal falava só mais um, Senhor. And E ele voltava para resgatar essas As he pessoas. got to the cliff and lowered them down. As he got to the cliff and lowered the injured person down. Quando ele chegava ali na colina, ele descia a pessoa que estava ferida. He said, "One more, Lord. E ele sempre falava mais um, Senhor. Give me one more." Me dá mais um, Senhor. And he rescued, I think, 40, 50 E eu men. acho que ele resgatou cerca de 40 a 50 homens naquela ocasião. That should be our cry. Esse deveria ser o nosso clamor. Let me win one more, Lord. Deixa eu ganhar mais um para ti, Let me Senhor. get one person Me deixa eu out ganhar of mais hell uma and pessoa. Deixa eu populate tirar heaven. mais uma pessoa do inferno para Let me ti. bring them to Manifesto Church Deixa eu trazer eles para so manifesto. they can find love. Para que eles possam encontrar They amor. can come into the Para que familiar. eles entrem na família de They can be Deus. discipled Para que and eles grow possam ser discipulados and get into the purpose of e God. entrarem no propósito de Come on, Deus. let's stand. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Come on, there's nothing God cannot do through a united Não há church. nada que Deus não possa fazer através de uma igreja unida. The early church was under such persecution A in Rome. igreja primitiva estava debaixo de tamanha perseguição. I've been there and they had huge graveyards where they martyred Eu já thousands estive of lá e às people. vezes lá eles tinham umas sepulturas onde não é uma para cada pessoa, onde milhares de pessoas foram enterradas ali. But they didn't stop preaching Mas Christ. eles não pararam de pregar a Cristo. Christianity grew and grew E o and grew cristianismo cresceu, cresceu e cresceu. to where it was said that historians say about 50% or more were Christians. A história vai falar que chegou um momento em que 70% ou mais se converteram ao So cristianismo. Nero went and said, we're going to make Christianity the national religion. Depois o imperador se levantou, Constantino, e falou: vamos fazer do cristianismo a nossa religião oficial. That's what the early church fought for, Foi the isso freedom que that we have. a igreja primitiva lutou por isso, para que um dia chegasse a liberdade que nós temos. The fastest growing church in the world is in China. A igreja que mais cresce no mundo hoje está na China. And I've been there. Eu já estive lá. But it's illegal to meet together like we're doing today. Mas in em church. alguns lugares é ilegal, é proibido se encontrar como a gente está se encontrando The hoje. church is underground. As igrejas se encontram no subsolo, escondidas. Even in the midst of that persecution, they're the fastest Mas growing mesmo no church. meio de tamanha perseguição, eles são a igreja que mais cresce. It's not America, it's not Brazil. Não é Estados Unidos, não é o Brasil. Even though we have a lot of people that call themselves Christians. Mesmo que a gente na nossa nação tenha muita gente que se chama But cristão. if we've got more Christians, why aren't we growing faster? Mas igreja, se temos mais cristãos, por que não estamos crescendo então mais rápido? Because people go to church. Porque as pessoas vão à They igreja, haven't embraced saying, I'm the church. mas elas ainda não embraçaram esse conceito de dizer eu sou parte da igreja. You are the church. Você é parte da This igreja. building is just where you meet. Esse prédio é só o lugar onde nos But encontramos. as you go to work Mas tomorrow, quando você for para o teu trabalho amanhã, as you go to your school, quando você for para a tua as you go escola, back to your quando family, você voltar para a tua família, you're the light of the world. você é a luz do mundo. You're the salt. Você é sal da terra. You are the church. Você é a Come igreja on, de let's be Deus. the church. Vamos ser a igreja Let's de be the Deus. kingdom church. Vamos ser uma igreja do Come on, reino. I want you to just lift your hands Eu quero right que now. você levante as tuas Begin to mãos. talk to the Lord Comece today. a falar com o Senhor Begin nessa to ask noite. Him for greater Comece a boldness. pedir Ele por uma ousadia Oh, ainda we pray, maior. God, for boldness to Ah, come. Senhor, nós vamos por uma ousadia que vem. Said the righteous are as bold as a lion. A Bíblia vai falar que o justo ele deveria We ser cry out ousado to you como um for greater leão. Nós boldness. clamamos por ti por uma ousadia Give ainda us maior. boldness to share Nos our dá faith. ousadia para compartilhar nossa fé, Give us Senhor. boldness to be a Nos living dá ousadia testimony. para ser um testemunho Come on, vivo. begin to pray in the Spirit. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas Oh, nessa hora. we cry out to you for boldness. Clamamos a ti por ousadia, Oh, Senhor. move our heart with what Move moves o nosso yours. coração, Senhor.
We thank you, God, Nós te for the Holy agradecemos, Senhor, Spirit. pelo teu Espírito Santo. Holy Spirit, you're here in this Espírito place. Santo, tu estás aqui nesse lugar. We pray you would move in our E nós hearts. oramos que o Senhor se mova em nosso Give coração. us boldness. Nos dê ousadia. And I pray, Lord, that you would bring healing. Eu oro, Senhor, que o Senhor também traga cura. God, you would heal those that have Que o hurt. Senhor possa curar aqueles que estão aqui hoje feridos. Come on, every head's bowed, every eye's closed. Toda mão levantada, todos os olhos No fechados. one's looking around. Ninguém não se distraia nessa If hora. you're here today, you say, Pastor, Se você está aqui hoje, você diz, pastor, dealing with hurt. eu estou lidando com alguma ferida em meu Dealing coração. with baggage from the past. Eu estou lidando com bagagens do meu passado. But today I want to be healed. Mas hoje eu quero ser I sarado. want to lay it down at the feet of Hoje eu quero Jesus. colocar tudo isso aos pés de Jesus. I want to receive healing today. Eu quero receber cura hoje. If that's you, Se esse é você, every hand's bowed, no one's looking around. nessa manhã, todos de olhos fechados, Only God is looking and I'm looking. Deus está olhando por If nós. that's you, say, I want to receive my healing Se today. é você hoje, você diz, eu quero receber dessa I cura want to hoje. release forgiveness Eu quero liberar so perdão that my hurt can be para que a healed. minha ferida Just seja lift up your sarada. hands Se straight é to the você, Lord. levante as suas mãos bem alto. I see those hands that Eu are vejo as just suas mãos continue to levantadas. pray. Continue orando, continue orando. I want you to come to the front. Se é você, eu gostaria que você viesse aqui à frente para orar por Just come to the você. front. Don't be Se shy. você levantou as suas mãos, não precisa ter vergonha, só vem aqui na frente. Eu quero orar com você hoje. I want to believe Holy Spirit's going to move in your Eu heart. quero crer que o Espírito Santo vai se mover em He's teu going to heal coração. your heart Ele today. vai curar o teu coração hoje. Thank you, Jesus. Se você está aqui nessa manhã e Thank você, you. Heal the brokenhearted. se você está aqui nessa manhã e você lida tempos e tempos com bagagem do passado que te impede de se entregar por completo, podem ser feridas na igreja, podem ser feridas em relacionamento ou de qualquer coisa que tenha te paralisado. Nós cremos que essa é uma manhã de cura, amém, igreja? Nós cremos que essa é uma manhã onde nós vamos nos abrir por completo para envolver-nos no reino de Deus. Então, se é você, não deixe nada te parar, toda timidez, todo medo. Nós estamos aqui para orar pela tua vida. Amém. Thank you, Jesus. I want you to just put your hand in like a cup like this. Se você está aqui na frente, eu quero que você faça tipo uma concha com a sua Open your mão, eyes for a moment. Put your hands like a cup. como se fosse um copinho assim. Close your E eyes. feche os teus olhos. I want you to just picture Eu Jesus. quero que você comece a visualizar Jesus. In a moment's time, I want you to just take all that pain, all Nesse momento, that eu quero que você imagine toda dor, toda raiva. you see E Jesus Jesus está diante de in você, all His glory, em toda a sua glória, the throne room of heaven. diante do trono dos céus. You'll just begin to lay E it down at His comece a colocar tudo isso nos pés I dele. want you to pray Eu together. quero que você ore essa oração após Say, mim. Father, Diga assim, Pai. Father, Repita, Pai. I come to you, Jesus. Eu venho a Ti no nome de Jesus. Lord, you know that I'm hurt. Senhor, você sabe que estou ferido. Lord, you know my pain. Senhor, você sabe a minha dor. Today I choose to release and forgive those that hurt me. Hoje eu escolho liberar e perdoar os que me feriram. Say, I choose to release and forgive. Eu escolho liberar e perdoar. And I pray that you would heal me E today. eu oro que o Senhor me cure nessa manhã. I release judgment to you. Eu deixo todo julgamento em Tuas mãos. I want you to just take your hands and just picture laying it down at the Então feet of imagine Jesus. você colocando tudo isso que você tem segurado aos pés de Jesus. Just lay it down at His feet. Coloque, faça até com suas mãos agora, como se estivesse colocando aos pés dele. Lift up your hands. After you've done that, Depois de fazer isso, levante as suas mãos. say, Lord, I thank you Diga, Senhor, obrigado for healing my por heart. curar o meu coração. You are the God that Tu és o heals. Deus que cura. Thank you, Lord. Just the keyboard. Just the keyboard. Só um teclado agora. Just softly. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. You are the healer. Tu és aquele que cura. You are a healer. Tu és a nossa cura. I hear the Lord say that you've been misunderstood. Eu ouço o Senhor falando que você te compreenderam de maneira errada muitas People have vezes. misunderstood you As pessoas te entenderam errado because of your por personality. causa da tua personalidade. But the Lord says, I see you, Mas o Senhor diz, eu te vejo. that I have made you beautiful. Eu te fiz bela. I see a picture like a piece of coal. A
of coal. I see a picture of a coal. Eu vejo você como um desenho no carvão, But assim. inside a coal is a diamond. Mas no dentro do carvão tem um diamante escondido. You walk through things. E você atravessou e enfrentou But coisas. the Lord says they're not for your destruction. Mas o Senhor disse, não deixe isso te distrair. They're for your benefit. Vão ser coisas que no final vão ser And para o teu all that benefício. pressure is it causes you to turn to me. E toda essa pressão fez com que você se voltasse a The mim. Lord says you're going to come out like a O beautiful Senhor diamond. diz, você vai sair de tudo isso como um belo diamante. So I bring the words that have been spoken over Então eu her. quero toda a palavra lançada sobre a tua Every vida, spirit of rejection. todo espírito de rejeição. We break its hold. Nós quebramos Loose her tudo, right now. que ela possa ser liberta. Every rejection Que goes. toda rejeição saia We da vida declare she is dela. accepted. Que ela saiba que ela é aceita. Every anger, Que toda raiva, every que bitterness, toda amargura, loose her life que right saia now. da vida dela agora. Right now, goes from her life. Agora que saia da vida dela. And God, right now, E Senhor, agora God, we thank you for filling her life. nós te agradecemos por encher a vida dela. Filling her life. Encher completamente a vida And dela. I just sense in my heart. I sense in my heart. Eu sinto no meu coração. The Lord says you need to forgive yourself. E o Senhor dizendo, você precisa se perdoar. Even things that you've done as you've acted out in pain. De coisas que você fez no passado, de reações por causa das tuas dores. Hold the shame of those things. Não fique apegada à vergonha e à acusação dessas But coisas. today, God is removing shame. Hoje Deus está removendo toda a vergonha, toda a acusação. Today, He calls you Hoje righteous. Ele te chama justa. He calls you His daughter. Hoje Ele te chama de minha filha. You are loved. Você é amada. You are beautiful. Você é bela aos olhos dele. So I thank you. Então eu te agradeço, Just Senhor, filling her right por now enchê-la agora with your peace, com a tua paz with your e com o love. teu amor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Obrigado, Jesus. Jesus. The Lord's removing fear from your O life. Senhor está removendo todo o medo da tua vida. You struggle with fear. Você batalha com esse Fear of what sentimento de people would medo. think. Esse medo do que as pessoas vão achar. Cause you to draw back at Isso já te times. fez recuar muitas vezes. But there's a boldness coming upon Mas há your uma life. ousadia vindo sobre a tua vida. God's removing fear. Deus está removendo todo o temor. Giving you a spirit of fear. Está te tirando todo o espírito de But a temor. spirit of power. Mas Ele derramando um espírito de poder. Sound mind. Um espírito de I break moderação. every torment right now. Eu quebro toda a acusação, todo o tormento. Loose her right Que now. saia da vida dela. Goes from her life. Que saia da vida dela. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Thank you for your peace. Obrigado pela tua paz, Thank you for Senhor. your love. Obrigado pelo teu amor, Pai. I see you like running around. You're trying to keep everything together all the Eu time. vejo você como alguém que fica correndo pra lá e pra cá, tentando fazer as coisas funcionarem o tempo todo. Sometimes you feel exhausted. Às vezes você se sente exausto. But the Lord says, cast your care on me. Mas o Senhor fala, coloca as tuas ansiedades aos meus pés. Even the care of family. Mesmo a tua preocupação com a tua The família. Lord says that I have your family in my O hands. Senhor diz, eu tenho a tua família nas minhas mãos. The Lord says, I am in control. Eu estou em controle. As you release control to me, Quando você colocar o controle de tudo em minhas mãos, the Lord says, I'll begin to o move. Senhor vai começar a mover. The Lord says, I'll begin to do that which you cannot O do. Senhor diz, eu vou fazer o que você não pode fazer. Today there's a new joy that's coming. Hoje há uma nova alegria vindo sobre There's você. fresh oil Um óleo that's coming fresco upon your vindo life. sobre a tua vida. That all the burden of trying to keep everything Que together todo o peso de tentar controlar e fazer todas as coisas is being funcionarem, removed from your life. que seja removido da tua vida. We break its hold. Nós quebramos tudo isso. Control's broken. Que todo o controle humano Goes está from your quebrado. life. In the name of No nome de Jesus. Jesus. Loose. Em nome de Jesus. Thank you for your Obrigado, peace. Jesus, pela tua paz. Thank you for your joy. Just lift your hands. Just receive. Levante as tuas mãos e receba. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Joy of the Lord. A alegria do Senhor. Strength coming A over you. força vindo sobre você. Peace. Paz. Peace. Paz, Senhor. Perfect peace. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I just hear the Lord say, you're a good mom. Eu ouço o Senhor falando, você é uma boa mãe. You're a good mom. Você é uma boa mãe. Sometimes you felt you could have done Às better. vezes você pensava, acho que eu podia ter feito melhor. But the Lord says, no, you are a good mom. Mas o Senhor está falando, você é uma boa mãe. The Lord appreciates
appreciates you and all you've done O Senhor, Ele aprecia tudo que você for fez your own family. pela tua família. The Lord says, I'm raising you up to be a spiritual O model in the Senhor diz, eu church. vou te levantar para ser uma mãe espiritual na igreja That the other também. sons and Para daughters that ter I'll begin outros to bring to filhos you. e filhas possam se sentir em casa. And you can begin to take the wisdom that's been given to E you você pode usar a sabedoria que você and tem begin to share it with e them. compartilhar com outros. Today the Lord says, look not to the Hoje o past, Senhor diz, não olhe para o passado, but the future is bright. porque o teu futuro ainda é brilhante. Have I not said far above what I can think or imagine? Não disse eu, além do que você pode pensar ou Are the things that imaginar. I've spoken São to as you. coisas que Deus preparou So I para make você. all things new. Então eu faço todas as coisas There's a new novas. strength. Há uma nova força. Sometimes you said, oh Lord, I'm old. Às vezes você fala assim, ih Senhor, eu tô meio The Lord velhinha. says, no, I renewed your youth. Mas o Senhor diz, estou Like renovando a tua the eagles. juventude. The Lord says, I'm not finished with you Eu yet. não terminei com você The ainda. Lord says, your greatest days are Os yet teus ahead. melhores dias ainda estão So por Father, I vir. thank you for the joy of the Então, Lord. Pai, eu te agradeço pela alegria do Senhor enchendo a vida dela A agora. fresh oil from heaven. Um derramar de óleo fresco dos céus tocando a vida dela In the agora. name of No Jesus. nome de In Jesus. the name of No nome de Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. I just feel like hot oil coming down Eu from your sinto como head esse óleo to your fresco vindo toes. sobre a tua vida. Restoring, renewing, Restaurando, making all renovando things e new. fazendo tudo novo. Even in the area of your knees, the Lord is beginning to Mesmo strengthen em you. tuas necessidades, Deus vai estar ali Thank you for contigo. healing and Nós thank te you for agradecemos strength. pela tua That cura, she's pela going to tua run and not be força, para que weary. ela possa correr e não se cansar. Thank you, Lord, right Nós te now. agradecemos, Senhor, The agora, anointing, pela unção, touching her life. tocando a vida dela, Touch of God. tocando ela. Touch of God. Hallelujah. Hallelujah. God's putting a spirit of intercession on Deus you. está colocando um espírito de intercessão em He's você. going to put people in your heart that Ele you're vai burdened trazer for. pessoas no teu coração para você orar por As you elas. pray, chains will be broken. E quando você orar, cadeias serão quebradas. As you come out of the prayer closet, you'll see that God has done the work. Quando você sair do lugar de oração, você vai ver que Deus operou sim. We thank you, we bless her. Nós te Jesus. agradecemos, nós abençoamos Thank em you, nome de Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. I just hear the scripture. It's not by might or power, Eu ouço essa parte da escritura que diz que não é por força ou por violência, but it's by my spirit. mas pelo meu espírito. I think I just feel in the area of relationship. Eu vejo isso na área dos You relacionamentos. try to do things in your own strength. Às vezes você tenta fazer as coisas na tua própria You força. try to be a peacekeeper. Você tenta ser aquela que mantém a paz. But the Lord says, no, I make you a peacemaker. Mas o Senhor está te dizendo que você não vai ser aquela que mantém a paz, mas aquela que gera a paz. I give you wisdom, Eu vou te dar words to say, sabedoria e as palavras certas a dizer. to begin to bring peace and healing Para into trazer situations. paz e cura nas situações. Lord is removing all weary. O Senhor está removendo todo o peso. He's healing your heart. Ele está curando o teu coração hoje. Thank you, Lord. Obrigado, Just Senhor. release it to Him right Libera isso sobre ela now. We hoje. declare that release right Nós now. declaramos esse liberar agora. Every torment over her Que mind todo goes. tormento e a ansiedade sobre a mente Things that dela. have caused her heart to be shut down. Coisas que fecharam o coração da tua We filha. declare they're broken Nós right now. declaramos quebrado agora. Thank you for the E anointing te of God, agradecemos pela unção na vida dela. setting her free, Trazendo liberdade para ela, curando o coração filling her mind. e enchendo a vida dela. Be filled Seja cheia right now. agora. The top of her head. Do topo da tua cabeça, Fire of o God. fogo de Deus. Fill it with your love. Fill it with your Encha peace. com teu amor, com a tua paz, Senhor. Toque, Senhor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful presence. Pela tua maravilhosa Just presença. want some of the church to just come and just wrap your arms around Se them. você é parte dessa igreja, eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui, dá um abraço nessas Just begin to pessoas. love them with the love of the Lord right Mostra now. o amor do Senhor para essas pessoas. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Katuruboshatarabahaya. Kalarabasharabahaya. Holy Ghost. I declare over you, he who the Son sets free
Eu declaro sobre você, aquele que o Filho liberta is free indeed. é verdadeiramente livre. The struggles of the past, Todas as lutas do passado, the temptations of the todas as past, tentações do the passado, Lord's going to give you a hate for all those o things. Senhor vai te dar um coração para essas There's coisas. a love for His presence. It's Amor coming. pela presença dele está Love for His vindo. presence. It's Amor coming. pela presença está God's vindo. going to mark you with His Ele vai presence. te marcar com a presença dele. The Lord says, look not to the east or the west, but look to me. O Senhor diz, não olha para um lado nem para o outro, mantém os teus olhos em mim. I'm the God and where help has come from. Eu sou o Deus de onde vem o teu I'm socorro. the restorer of all the things that the enemy has E eu taken. sou aquele que restaura tudo que o inimigo tentou tirar de Have I você. not said I will restore it 7 times fold? O Senhor diz que vai restaurar 7 vezes mais. As you look to me, you Quando walk você right olhar before. para mim, The Lord says, I'll redeem the o time Senhor diz, eu vou redimir o tempo. and I'll cause E restoration. eu vou trazer restauração sobre você e tua família. Diz o Espírito do Father, Senhor. we declare that Pai, restoration. declaramos essa restauração vindo sobre a vida In the dele. name of No nome de Jesus. Jesus. In the name of No nome de Jesus. We Jesus. break every power over his life. Nós quebramos todo o poder da It's vida tried to dele. control Ele tem tentado and controlar dominate. We declare it's broken e right now. dominar. Nós declaramos quebrado agora. In the name of No Jesus. nome de We Jesus. release E peace. liberamos da tua paz, Release Senhor. joy. Liberamos da tua alegria. Fill him with faith. Enche for ele the com new tua season. fé para uma nova estação. No nome de Jesus. No nome de Thank you, Jesus. Lord. Obrigado, Thank you, Senhor. Lord. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Come on, let's give the Lord a big hand. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Before I end this morning, Antes de terminar essa manhã, I want to pray for you. eu quero orar por vocês. I want to pray a special blessing. Eu quero orar uma oração de bênção The Bible especial. says as we are planted in the house of God, we will flourish. A Bíblia diz que quando estamos plantados na casa de Deus, nós floresceremos. God's not here to take away from Deus não us. está aqui para tirar nada de nós. He's a good God. Ele é um bom Deus. He takes pleasure in prospering his Ele tem servants. prazer em prosperar seus servos. He's a good father. Ele He's é a um good bom pai. father. Ele é um bom pai. We as his church, we're his family. Nós somos sua igreja, sua He família. wants to prosper. Ele quer te prosperar, nos But we prosperar. gotta be planted. Mas nós precisamos estar plantados na So casa I de want to Deus. ask those of you that made a decision. Eu quero falar com vocês tomarem uma decisão. You say, I'm all in. Você está nessa manhã e diz, Senhor, eu estou dentro, completamente. Not half-hearted, Senhor, não pela metade. but I'm all in to support the vision of Manifest the Kingdom Mas eu Church. estou dentro para suportar a tua visão para I manifestar o want you to reino. just come to the front and we're going to pray Se together. é você, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Igreja, se essa é a tua casa, se essa é a tua igreja, se você sabe que essa é a tua família, para edificar a tua igreja para Jesus, vocês estão aí fora, pode vir também aí atrás. Sai do teu lugar. Some of you need to make a decision. Ô Fagner, cadê? Pelo amor de Nothing Deus. happens when we're sitting on the fence. Nada acontece quando a gente fica só sentado. One foot in and one foot out. Um pé dentro, um pé fora. When we make a decision, say, I'm all in. Mas quando a gente toma essa decisão e está completamente dentro, God says, okay, you Deus surrender fala, all tá to bom, me. já que você se rendeu completamente, Say, take all of me for all of you, Jesus. a gente faz essa troca, tudo de nós por tudo que Jesus tem para I'm putting mim. you first. Eu estou te enchendo. Father, I just pray for all of these that are Pai, here eu oro today por todos esses que estão aqui hoje, of your church. da tua igreja. I pray for your blessing to Eu come oro pela upon tua them. bênção para vir sobre That eles. they'll be blessed in their coming and blessed in their Que eles going. sejam abençoados ao chegar, abençoados ao You sair. bless them in their Que o careers. Senhor os abençoe em suas You carreiras. bless them with fruitfulness in their Que o wombs Senhor abençoe com ventres to férteis build godly families. para edificar We famílias de Deus. declare no weapon formed against Nós them will declaramos que prosper. nenhuma arma forjada contra eles We declare they're prosperará. the head and not the Nós tail. declaramos que eles são cabeça e não We cauda. declare that God, your favor is upon Nós them. declaramos que, Senhor, o teu favor está sobre eles. And as they have favor with you, they'll have favor with Que men. eles vão ter favor diante de Deus e favor diante dos As homens. they unite their hearts together Una o coração deles to juntos. say, your kingdom come, Para your will be dizer, o teu done. reino venha, a tua vontade seja feita. That blessing will come. Essa bênção venha sobre You eles. rebuke the devourer over their Nós lives. repreendemos o devorador de suas vidas. Pour out blessing. Derrama das tuas They'll not bênçãos. have room to contain. Que eles não vão ter espaço para conter. Então eu declaro essa bênção sobre eles no nome de Jesus. Bênçãos, bênçãos. Blessing, blessing, blessing. Be blessed. Seja abençoado, seja abençoado. Be blessed. Seja abençoado. Blessed in your Seja family. abençoado em Blessed tua in your família, nos business. teus negócios. I hear the Lord say, I'm going to cause your hands to bring forth great wealth. Eu vejo o Senhor dizendo, eu vou usar as tuas mãos para trazer grande riqueza.
not just for you and your family, it's for my kingdom. Mas não é só para você e tua família, é também para o meu reino, é para minha And casa. as you are, show yourself faithful. E quando você se mostrar I will fiel, bring increase and eu vou increase upon trazer increase, says the Lord. crescimento sobre I'll crescimento, give you diz o Senhor. supernatural Eu vou favor. te dar favor sobrenatural. As you submit all of the knowledge and the training that you have to Quando me, você submeter todo o conhecimento e treinamento que você the tem Lord a says, mim, I'll multiply. o Senhor diz, eu Like multiplicarei. Solomon as he asked me for wisdom, Assim como Salomão me pediu por I'll give sabedoria, you the wisdom to make wise eu estou te decisions, dando sabedoria para tomar decisões to sábias, position you in para te business, posicionar nos teus so that negócios, blessing will flow. para que bênção flua. You've been faithful, Você says the tem Lord, sido fiel, diz o Senhor. but get ready for more. Mas se prepare para There is so ainda much mais. more Há that I'm muito about to mais do, says the preparado Spirit para of the você, Lord. diz o Espírito do Senhor. Holy Ghost, the blessing of God, Bênção, the blessing, a bênção de Deus. blessings, blessing of God, blessing, boldness, Ousadia. boldness. Ousadia. God put the preach on the Deus está inside. colocando a capacidade de pregar dentro de God's giving you você. a teaching gift. Deus está te dando um dom de But the ensinar. Lord says, be bold to speak. Mas o Senhor está dizendo, seja ousado a falar. Fear not their faces. Fear not the faces of Não men. não tema o rosto das For I am pessoas. with you, says the Porque Lord. eu estou contigo, diz o As you Senhor. open your mouth, I'll Quando fill it. você abrir a tua boca, eu a I'll put encherei. authority in your Eu mouth. vou colocar autoridade na tua And the boca. word will come and unlock the hearts of E a people. palavra vai vir e destravar o coração das Study and pessoas. show yourself approved. Study and show yourself Só approved. estude, se prepare, se mostre pronto. As someone who can divide the word. And the word will come forth its power and strength. A palavra vai vir sobre alguns com poder e força, diz o Espírito do Senhor. Boldness coming upon you. Ousadia vindo sobre você. Boldness upon our lives. Ousadia sobre a tua vida. Boldness. In the Ousadia. name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessing. Tem que ser obrigado, Senhor, pela tua Blessing, bênção. Seja blessing, abençoado. blessing, blessing. Katarabo. Every weakness leaves her body. Que Right toda fraqueza saia do corpo dela agora. now. Ghost. Saia, Ghost. saia. Strength comes in Tenha her. força sobre ela. In the name of No nome Jesus. de Thank you for the Jesus. blessing. Obrigado pela tua bênção, Senhor. Blessing of the Lord A Jesus. bênção do Senhor Jesus. The Lord says, I'm going to use you to reach unique people. O Senhor diz, eu vou usar você para alcançar pessoas bem únicas. The Lord says, there's just a love about you. Há um amor que irá sobre você. People are attracted to you. As pessoas são atraídas a They're você. attracted to the creativity, the freedom that I put in you. São atraídas pela criatividade, pela liberdade que eu The coloquei Lord dentro de says, I'm você. going to cause you to reach those that others cannot O reach. Senhor está dizendo, eu vou te usar para alcançar aqueles que outros não The conseguem. Lord said, I caused you. O Senhor diz, eu fiz. I made you beautiful. Eu te fiz dessa maneira, In my bela. sight. Bela aos meus Let olhos. the creativity come Deixa forth. a criatividade fluir. Let no man push it back. Não deixa ninguém The enemy suprimir tries to essa come and criatividade. distort it. Sempre que alguém vier para tentar Fill distorcer you with isso, rejection. todo espírito de But the rejeição, Lord says, you are accepted. mas o Senhor diz, você é You are my aceita. beloved. Você é amada por You mim. are beautifully made. Você foi feita de forma bela. And the Lord says, I'm going to use E you. o Senhor vai te usar. Your experience, As tuas experiências, the pain, the hurt. as dores, as feridas, I'm going to use you to reach the hurt. eu vou te usar para alcançar os feridos. And you will love them with the love of the E Lord. você vai amá-los com o amor do You have Senhor. received it. It will Porque flow out of you. você recebeu desse amor e ele vai fluir através de So there's você. a new day, says the Então há Lord. um novo dia, diz o And the Senhor. Lord said, I remove the reproach. Eu ouço o Senhor dizendo, eu removo I toda a remove the vergonha. reproach of the past. Eu removo toda a vergonha do I bring the passado. power words that were spoken. Eu quebro toda a palavra que foi lançada sobre a tua vida. Bring its hold over Eu our lives. quebro todo o poder agora. In the name of No nome de Jesus. Jesus. And I release that love, E eu libero desse amor, that peace, dessa paz, that joy dessa alegria on our lives. sobre a tua In the vida. name of No nome de Jesus. Fill it, Jesus. Lord. Encha, Senhor. Encha, Senhor. Encha, Senhor. Encha, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Just take a deep breath. Respira fundo. Just feel like waves of the presence of God. Você como ondas da presença de Waves Deus. of His love for you. Ondas do amor dele por ti. Just receive. Receba. Receive that love. Receba.
says, I called you as a leader. O Senhor diz, eu te chamei como um líder. Not as what to give you a title, but I'm giving you influence. Ainda que você não tenha o título, eu te darei essa influência. The Lord says, leadership is influence. Liderança é influência. And that influence is for my kingdom. E essa influência é para o meu reino. There's a favor that's upon you. Há um favor que está sobre There's a você. gift of leadership that's Há upon dom you. de liderança que está sobre And você. the Lord says, I want to use E you. o Senhor diz, eu vou te I usar. want to use you with the friends. I want to use you with those that you think would never come Eu vou to te you. usar com os teus amigos, com aqueles que você acha que nunca se chegariam a mim. The Lord said, I'll give you influence. I'll give you the words to O speak. Senhor diz, eu vou te dar influência, as palavras a And I declarar. hear the Lord say, I'm going to give you the word of knowledge. E o Senhor dizendo, vou te dar a palavra de I'll begin to conhecimento. show you things about people. Vou te mostrar coisas sobre as And pessoas. as you go and say, can I pray for you? I just feel God showing me E você something. vai chegar, olha, posso orar por você? Eu sinto que Deus está You me say, falando algo. how did you know? As pessoas vão falar, como você And you begin sabia? to tell them it's a God that E loves você vai them. falar que é o Deus That que knows te the hearts ama, of que men. conhece o coração dos homens. So I activate Então that. eu ativo The isso. gift of word of O dom de knowledge. palavras de conhecimento. Rely on the Vindo inside. sobre ele. In the name of No nome de Jesus. Jesus. Thank you, Lord, for your blessing. Obrigado, Senhor, pela tua Thank you bênção. for your blessing. Obrigado pela tua Thank bênção. you for your blessing. Obrigado pela tua Now bênção. unite this team together Une esse time. as a family, Lord. We bless them, Nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos, Senhor. Lord. Blessing, Lord. Abençoamos, Senhor. The blessing of the Lord. I hear the Lord say, as you worship me in the secret place, Enquanto você me adora no lugar secreto, there's a new anointing that's going to be released. vai haver uma nova unção sendo And I liberada. see you coming to the stage and everyone's like, what happened? Eu vejo você subindo para ministrar e todos falando, o que aconteceu? The Lord says, private worship precedes public O worship. Senhor diz, uma adoração no lugar secreto precede uma adoração And I'm pública. putting a hunger in your heart Eu estou for my colocando presence. uma fome no teu coração pela minha You will presença. pursue me, says the Lord. Você vai me buscar, diz o And Senhor. as you seek me, you will find me. Enquanto você me buscar, você me encontrará. Remove all the distractions. Remova todas as distrações. Remove the distractions. Remova as Even distrações. the people who try to pull you away. Mesmo das pessoas que tentam te afastar The dele. Lord says, come away with me. O Senhor diz, chega para mais perto de I will mim. meet with you. E eu vou te encontrar. I will commune with Eu you. vou ter comunhão contigo. And my anointing will E a come. minha unção vai vir sobre você. That as you encounter me, Enquanto você me encontrar, you will lead others into você that. vai levar outros a esse lugar, diz o Espírito do Senhor. You said, Lord, oh, I can't do this. Você às vezes fala, Senhor, acho que eu não consigo fazer But isso. the Lord says, my anointing Mas o Senhor diz, a minha unção will flow through you. vai fluir através de It você. will not be you, E but it não vai will be ser me. você, não vai ser você, Says the Spirit. diz o Espírito do Senhor. And others will come and E drink. outros vão vir e beber por causa They'll be disso. filled. Eles serão cheios. Even deliverance will happen. E até libertação As acontecerá. my presence is released. Porque a minha presença é liberada através da sua vida, diz o Espírito do Senhor. Thank you, Lord. Nós te agradecemos, Thank you, Senhor. Lord. Nós te agradecemos, Senhor. Let it just even right now be begin to release out Agora from mesmo que them. haja um liberar do fundo interior dela. Que Flows. flua, que flua, rios, Rivers. rios Living water de águas vivas coming upon her life. vindo sobre a vida dela. I break every containment. Eu quebro toda I restrição. break every assignment of the enemy, relying Eu on the quebro enemy. toda mentira do inimigo. We thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença sobre a vida dela. Touch. Toque, Senhor. Holy Spirit. Alguém chama o pessoal do infantil para orar por eles também. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Never the same again. Never the same again. Nunca mais seja mesmo, nunca mais More, a more, mesma. more, 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 Mais, more. Senhor, mais, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Pessoal que falou para as crianças e não recebeu oração, vem aqui na frente Thank you, também. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessing. Blessing upon you, brothers. Bênção sobre os meus irmãos. Blessing, Lord. Holy Spirit. Espírito Santo. Jesus. Come on, just lift your hands all Levante over. as suas mãos, igreja. We thank you for your Nós presence. te agradecemos. Okay, sure. Just lift your hands.
Levante suas mãos. Come on, things are shifting. As coisas estão mudando. As we come together, the Bible says how wonderful it is when we A dwell Bíblia diz together in unity. quão maravilhoso é quando os irmãos estão em comunhão. How beautiful it Quão lindo é. is that they say that they will know that we're His disciples because of the love we have for Eles one. vão saber que somos seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. Lord, increase our love. Senhor, aumenta o nosso amor. Let us not be easily offended. Não deixa que sejamos facilmente ofendidos. God, let us strive to protect the Mas, unity Senhor, of the nos deixa batalhar para proteger a unidade da This will be família. a church that has different Que generations. essa seja uma igreja que tenha gerações diferentes. God, Abraham, Isaac, and Que o Jacob. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Father, we pray for those that are dealing with the children. Pai, nós oramos por aqueles que estavam com as crianças. Give them the vocabulary to Senhor, open dê a their eles hearts. To open their hearts. Toque o coração deles. Begin to be able to teach them. Que eles sejam capazes de ensiná-los. Even in the children's church, there'll be encounters Que with até God. mesmo no reininho as crianças tenham encontros com Gifts Deus. of the Spirit will come. Porque que o teu Espírito venha. Healing will happen. Cura acontecerá. And they will encounter your E eles presence vão as a young. encontrar a tua presença desde bem pequeno. We thank you, God, for this couple. Nós te agradecemos por esses Those dois. that are there on the children's church Por team. todos aqueles que estão no time das Give them crianças. creativity. Dê a eles criatividade. Give them the words. Dê a eles as palavras. Unlock the Para hearts. liberar os corações. They'll encounter you in Para the que children's church. elas possam ter We pray for encontros your com Deus nas blessing crianças.